Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 42. Título: Martinha, causa e ocasião de ateísmo? 1. Ontem, 10 de janeiro de 2008, às mesmas horas em que os grandes do poder e do grande dinheiro do nosso país andavam num frenesim e num histerismo de loucos, satisfação nuns, frustração noutros, devido à decisão anunciada pelo Executivo à hora dos telejornais do almoço de construir um novo aeroporto em Alcochete e não na OTA, como durante os últimos anos sempre havia dado a entender que seria, eu estive a apanhar um inesquecível banho de humanidade e de sororidade, de ternura e de festa em Amarante, na casa de Marta Daniela e dos seus pais, a mãe Lourdes e o pai Carlos, que celebrava os seus 22 anos de vida. 2. Martinha é desde o momento do parto e por manifesta incúria do pessoal especializado que naquela hora estava de serviço na maternidade da cidade, deveriam ter provocado o parto mediante cesariana, mas deixaram protelar a situação tempo demais e o pior acabou por acontecer. A menina, perfeitinha até então no ventre materno, acabou por nascer com graves e irreversíveis lesões cerebrais que nunca mais lhe permitiriam ser autossuficiente, falar, usar os braços e as mãos, as pernas e os pés. E todo o seu corpo ficou assim, sem estrutura interna que lhe permita sequer viver por todos estes anos com alguma normalidade numa cadeira de rodas. Simplesmente não consegue ter-se firme, nem sequer sentada. A dependência em relação aos seus pais é, por isso, total, a mais total. 3. Quando este desastre ocorreu, ainda se ignorava que ele iria ter toda esta extensão. Só com o passar dos meses e dos anos é que se viu que a menina não dava sinais de se suster, nem sequer sentada. A mãe e o pai ficaram tão afetados que decidiram nunca mais chamar outros filhos à vida para se dedicarem por inteiro a Marta. E assim tem sido, numa dedicação a todos os títulos exemplar e que constitui uma das maiores maravilhas da humanidade. 4. Entretanto, nunca ninguém pensou, mesmo entre o pessoal especializado que lidava com a menina, que Martinha algum dia chegasse aos 22 anos de idade. O período da adolescência deveria ser-lhe fatal, diziam a uma só voz. Por engano, Martinha sobreviveu todos estes anos e tem sido, e ainda hoje é, na sua fragilidade total, a mais espantosa presença entre nós do mistério, que não deixa ninguém indiferente nem igual. 5. Impossível passar por junto de Martinha, sobretudo deixarmos-nos olhar por aqueles seus grandes olhos como dois sóis e continuarmos como antes. Um mistério com maiúscula. É tão denso e tão envolvente que mesmo o mais rude e insensível tem de se abrir a ele e confessar como Jacó, depois que lutou com o anjo. Não esquecer que é um relato bíblico teofânico, próprio da linguagem mítica, não histórica. Deus vivo está aqui e eu não sabia. 6. Hoje, aos 22 anos, Martinha dá já sinais de envelhecimento precoce, mas as suas gargalhadas ainda rebentam como fontes de graça e de verdade do seu estranhamente belo corpo. 7. Sempre que chega à sua beira, o seu surpreendente sorriso abre-se rasgado de fora a fora e enche-lhe todo o rosto mais belo que a mais bela das obras de arte de um qualquer pintor ou escultor célebre. A sua coluna está hoje completamente deformada. Não se sabe bem como é que Martinha continua a poder respirar por onde os seus pulmões se escapam ao cerco das costelas. E como a comida ultimamente estava a fugir-lhe muitas vezes para a laringe, devido ao seu corpo estar manifestamente deformado, teve de passar a ser alimentada por sonda.
8. Hoje olhamos para ela e vemos Martinha feita sorriso, olhos de fogo a saltar-lhe no rosto, como se a sonda não estivesse sempre ali dia e noite, como de facto está. E se alguém se perturba com essa visão, esse alguém não é Martinha, apenas quem chega de visita. Martinha ultrapassou isso e até achou alguma graça, talvez pelo insólito. 9. Estive ontem com ela, durante algumas horas, primeiro quase só com ela, enquanto a mãe dela e Maria Laura, a presbítera não ordenada da comunidade de Macieira da Lixa, o Ministério dos Doentes passa por lá com alguma regularidade, pelo menos uma vez por mês, confeccionavam a ceia que iria ser de festa com alguns dos familiares mais próximos. Depois, com as demais pessoas, à medida que chegavam para a festa, cantei para ela, falei, li extratos de um livro para ela, comunguei o seu sorriso, disse poemas, fiz-lhe muitas festas nos cabelos, fiz de palhaço em gestos e caretas e outros meneios do meu corpo. Numa palavra, fui menino de 70 anos com esta menina de 22 anos que está entre nós e conosco como o grande mistério vivo. 10. Não tem faltado ao longo destes 22 anos quem se escandalize com a menina e pense que Deus é um absurdo só porque Martinha existe assim desde o parto. Não me surpreende. São assim os analfabetos frente ao mistério que querem, nomeadamente, que Deus tenha a acanhada dimensão deles e dos seus ainda mais acanhados critérios. São esses mesmos que depois se permitem disparates com laivos de ateísmo pretensamente ilustrado, mas que é crasso analfabetismo que transanda. 11. Analfabetos assim, escandalizam-se com Martinha e com muitas outras Martinhas, elas e eles, que por aí existem em todo o mundo, e vomitam pragas e imprecações contra Deus, como se Deus, alguma vez, fosse causa ou ocasião da existência destas situações ou de tantas outras marcadas pela injustiça e pelo inumano. Não sabem que Deus vivo só é sujeito de boa notícia. Ao perverso organizado sempre deve ser imputado nunca a Deus o da vida e vida em abundância para todos os povos. 12. Porém, o que mais me espanta a mim é que esses mesmos pretensamente eruditos que se escandalizam com a existência de Martinha já não se escandalizem nada com a existência de indivíduos como Bush, ou Cavaco, ou Sócrates, ou papas como Bento XVI, ou com quaisquer outros do grande dinheiro e do grande poder. E, no entanto, é por aí, por minorias e executivos assim, porventura muito perfeitos nos seus corpos e altamente eficientes nas suas vidas, que sempre acontece, sempre está a acontecer a anti-Páscoa, ou a anti-passagem de Deus vivo na história. Martinha, pelo contrário, é o grande mistério vivo que nos revela, anuncia o Deus que nos quer e nos faz humanos e sororais fraternos. 13. Por estes dias, Martinha irá frequentar um hospital no Porto para ser objeto de uma intervenção cirúrgica. Vão abrir-lhe um orifício direto ao estômago e outro no esófago para que ela passe a ser alimentada sem mais necessidade da sonda pelo nariz. Com o esperado sucesso desta intervenção, Martinha voltará a ficar livre da sonda e será ainda mais a menina sorriso, o sorriso de Deus no meio de nós. 14. Os grandes do grande dinheiro e do grande poder deveriam pôr aqui os olhos, deveriam achar tempo suficiente para aproveitarem da Páscoa, da passagem de Deus vivo na Martinha e em todas as outras Martinhas do mundo, elas e eles. Nunca mais seriam os monstros
e os inumanos que hoje são peritos em perversão e em idolatria. 15. Bastará analisar os frutos, fezes, que produzem as suas economias e os seus projetos em curso, para se ter de concluir que é isso que são, embora sempre se apresentem vestidos de benfeitores e de salvadores dos povos. Vou dizer outra vez. Bastará analisar os frutos, fezes, que produzem as suas economias e os seus projetos em curso, para se ter de concluir que é isso que são, embora sempre se apresentem vestidos de benfeitores e de salvadores dos povos. Junto deles, ficamos iguais a eles ou piores do que eles, lacaios deles e carrascos dos demais, ao seu incondicional serviço, ao passo que junto de Martinha e de todas as Martinhas do mundo, elas e eles, sempre nos experimentamos a nascer de novo do alto do grande mistério. 16. O sopro que passa por ela e por elas, eles, é de libertação, de humanização, de sororização, fraternização. Em lugar de ficarmos grandes como os grandes, ficamos como meninas, meninos, irmãs, irmãos uns dos outros e de todos os povos, em comunhão e partilha de bens com todos. E só poderemos concluir como Jacó, afinal, Deus estava aqui, era, é, Martinha, e eu não sabia. 17. Martinha e outros como ela, causa de ateísmo ou ocasião de ateísmo, jamais! Só os grandes do grande dinheiro e do grande poder, que todos os dias andam agitados e frenéticos, como só o perverso é capaz de andar com os seus negócios, é que são causa e ocasião de ateísmo. Quem tem dúvidas, ou quem é ainda tão cego que não vê o óbvio. 2008, janeiro 11. É o fim do capítulo 42 de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.